Bem-vindo ao canal, pessoal. Vamos de política? Em entrevista, a Tebet, a ministra de Lula, disse que o governo está uma maravilha, que vai tudo bem, que se não fosse a inflação e os juros, estaria melhor ainda. Mas, pessoal, é justamente isso, a inflação e os juros que está acabando com o país. Mas para ela, não é isso. Para ela, o governo Lula é excelente. A taxa de desemprego lá embaixo, a economia bombando. Agora só ela que viu isso, né? Porque o resto da população não está vendo. E que Haddad é um excelente economista, um excelente ministro de economia. É, pessoal, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Acompanhe a entrevista aí, pessoal. Simone, como é que você avalia a situação econômica do Brasil, o trabalho da equipe econômica? A partir daqui, pessoal, ela começa a mentir descaradamente, falando só coisas boas do governo. Uma mentirosa. Eu imaginava em 2 anos e 2, 3 meses ter tantos bons números para mostrar para a população. Todos os números, me dê um, à exceção dos juros altos para conter a inflação. Nós tivemos 2 crescimentos de PIB consecutivo. PIB significa mais emprego. Nunca tivemos tantos jovens empregados, tantas mulheres empregadas, massa salarial crescendo acima da inflação, balança comercial, queda do desemprego. Aumento da renda média. Aumento da renda média. A balança comercial, super safra. Assim, as pessoas nunca tiveram tantas oportunidades. E a gente não consegue ver isso em números no que se refere a reconhecimento da população. A população não consegue visualizar isso. Ela sente, mas ela não consegue visualizar. E nesse aspecto, acho, Leila, que acho que a comunicação falhou. Agora nós estamos na mão de uma pessoa absolutamente competente, experimentada, que é Sidônio, já está começando a fazer as mudanças devidas, mas também acho, disse isso numa entrevista que dei, que é tanta coisa, que a gente, tantos programas, assim, em cada ministério você tem 10 grandes programas, né? Eu mesmo tenho as rotas de integração sul-americana que vão gerar muito emprego, renda, unir o país, nos aproximar dos maiores mercados consumidores do Brasil, que é a China, o mercado asiático, em 10 mil quilômetros de diminuição da distância marítima pelo Pacífico, e as pessoas não sabem. Porque eu acho, assim, voltando um pouco na época de JK ou de outros líderes, né? Por mais que nós tenhamos e possamos e devemos ter 100 grandes programas, 200, quantos forem, para fins da sociedade brasileira, o que importa está na palma de uma mão. Então, ele tem que... O plano de governo, de visibilidade, de política de um governo tem que caber na palma de uma mão. Então, tem que ser os 5 grandes avanços do governo e, a partir daí, obviamente, você tem todas as outras políticas elencadas nele. Eu citaria 3, por exemplo, que poucas pessoas falam, até baseado num artigo, porque eu tive com o Nassif essa semana dando uma entrevista e a gente estava conversando sobre isso. E ele citou a transição ecológica, que está sob o guarda-chuva do ministro Haddad, que tem tudo para o Brasil ganhar rios de dinheiro, crédito de carbono, fazendo com que as pessoas nos ajudem a manter a floresta amazônica, para poder captar recurso, para não aumentar imposto. Você capta recursos e joga em políticas públicas. Você capta bilhões de reais. Eu fui relatora. Eu sei disso, eu ia fazer referência a isso. Você lembra que você me ligou, a gente estava conversando, você me ligou, né? A nova indústria Brasil, do vice-presidente Alckmin, que tem a reforma tributária que vocês aprovaram como grande viés de reindustrializar o Brasil, fortalecer o Sudeste e o Sul novamente, porque uma indústria forte, você tem comércio forte, você tem agroindústria forte, você tem emprego de qualidade com altos salários, e essa visão do comércio exterior, essas rotas de integração sul-americana que estão através das pontes, estradas, interligando com a América do Sul, porque é o seguinte, hoje o comércio da América do Sul, intra-regional, é de apenas 15% de comércio. Certo. Na América do Norte é 40%, na Europa passa de 60% de comércio entre eles. 15% na América do Sul. Nós temos 200 milhões de sul-americanos à nossa disposição para consumir os nossos produtos, o que a gente faz, do copinho ao café. E eles têm 200 milhões de brasileiros à disposição deles da América do Sul para comprar produtos deles. E essa integração, às vezes, não é feita, sabe por quê? Porque falta, por exemplo, um exemplo no meu estado, em Porto Mutim, está fazendo agora uma ponte interligando o Brasil ao Paraguai. Lá no norte, lá em Tabatinga, na Tríplice Fronteira, lá no Amazonas, falta alfândega com a rota fluvial. Então. E agora não está faltando mais, porque o presidente Lula vai inaugurar uma perna de cada uma dessas rotas até o final do mandato dele. Que maravilha. Ministra Simone Tebet, eu vou te perguntar dando um exemplo meu.
eu conheci e me apaixonei primeiro com o ser humano Fernando Haddad. A esposa dele, a Estela, a filha dele, que tem uma coisa brilhante, uma história brilhante com ele. E depois, pela competência dele, para mim, insofismável. E o vi quando tive uma discórdia profunda com ele, em que eu fui desrespeitoso no Zap, e ele foi super respeitoso comigo, entendeu a nossa discórdia. A relação sua, planejamento, educação, com Haddad, quando há discórdias, como que você pode contar isso para o Brasil que tem essa curiosidade? Assim, muita gente me pergunta assim, mas peraí, vocês nunca discordam, estão sempre combinando o jogo? Eu falei, é porque antes a gente lavou roupa suja em casa. E em casa mesmo, porque, entre aspas, nós somos primo, né? Porque nós somos de origem libanesa, os dois. Então, eu sou Nasser e você é Nassar. E Haddad, né? Então, nós somos primos, assim, eu brinco, né? Então, a gente discorda muito de muita coisa, mas as discordâncias são pontuais, são coisas, assim, pequenas, porque por que a gente sempre chega no consenso no final? Porque a gente tem o mesmo objetivo e naquilo que é macro, a gente concorda. A gente, né, eu quero, às vezes, um ajuste mais forte do lado de cá, ele prefere um ajuste mais forte do lado de lá e assim vai. Então, assim, a nossa equipe trabalha muito bem, discorda, depois concorda, senta, redesenha. Muitas coisas eles aceitam do que é do Ministério do Planejamento e Orçamento, mas, obviamente, né, a pauta e a política econômica, ela é comandada pelo Ministério da Fazenda. Então, são as nossas colaborações fazem parte, as colaborações do MIDIC, as colaborações do MGI, que são os 4 ministérios da equipe econômica, formam esse todo do ajuste fiscal, dos próprios programas, né? E aproveitando até para falar assim, eu vejo muita gente falando assim, agora o governo está eleitoreiro e tal. E olha que está falando aqui alguém que é fiscalista que tem que segurar as rédeas. Eu amo demais a democracia para aceitar calada as pessoas falarem assim, mas o presidente Lula está anunciando a isenção de imposto de renda de R$5.000 agora e isso vai dar problema no fiscal. Primeiro que tem as compensações, né? São 141 mil pessoas, os super ricos, que vão dar 10% da renda para quem não paga, para permitir que 10 milhões de brasileiros tenham isenção de imposto de renda, que, diga-se de passagem, essa diferença que eles não vão pagar vai ser usada no comércio, vai estimular, aquecer a economia, a indústria e tudo mais, né? Mas eu disse assim, que eu amo demais a democracia para ficar calada nesse assunto, por mais que eu seja fiscalista, porque nós não podemos esquecer. Essa foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Aí fala assim, eu não acredito mais em político, porque o político promete em campanha e não cumpre. Aí quando o político cumpre, as pessoas reclamam. Mas por que agora? Porque nós não tínhamos condições de fazer ano passado e nem no outro ano. Nós não tínhamos como compensar, que tínhamos outras prioridades. Então, assim, eu acho que é importante fazer justiça, né? E talvez eu tenha mais legitimidade do que o próprio PT para falar, porque eu tenho muita divergência. A pauta econômica minha é diferente da do PT. Então, assim, talvez eu, por ser alguém da Frente Ampla, que fui candidata contra o presidente Lula, né, tenha talvez essa legitimidade para fazer assim, olha, vamos com mais equilíbrio, vamos ponderar mais, né, nas nossas colocações, porque senão fica isso, a gente banaliza a política, criminaliza a política. Ou seja, promete e não cumpre, apanha. Aí quando promete e vai cumprir, apanha também, ou é fim eleitoreiro, porque falta um ano antes para a eleição. Então, acho que a gente tem que fazer justiça, esse é um trabalho que está na mão agora de vocês. Resposta irretocável. Perfeito. Simone, você sempre foi muito combativa na questão da sonegação fiscal. Inclusive, eu vi uma das frases, né, em alguma entrevista sua, que você fala que a sonegação fiscal destrói, né, as estruturas da nossa democracia. Eu pergunto a você, como é que a gente faz esse enfrentamento com relação a essa questão da sonegação? Bom, entre outras coisas, agora a gente começa a ter uma ferramenta que chama-se inteligência artificial. Nós ainda estamos engatinhando, mas eu não tenho dúvida. Receita Federal, Ministério de Gestão e Inovação, começamos a cruzar dados, não só para sonegação. As pessoas falam assim, vocês cortaram 12 bi do Bolsa Família no primeiro ano. Não é que nós cortamos de ninguém que tinha direito. Nós vimos uma pandemia, muitas pessoas se autodeclaravam, era autodeclaratório. Olha, eu sou pobre, não tenho trabalho e preciso do Bolsa Família. E a gente fez, o que fez? Tirou filho de vereador, gente do comércio, que não precisava, para dar para quem precisa. Então, quando a gente fala em combater a sonegação, primeiro porque não é justo. O trabalhador e o servidor público é descontado na renda, ali no olerite, né? na fonte, e a gente está falando assim de devedores contumazes, até tem um projeto no Congresso sobre isso, né? Que todo ano rola dívida de milhões e de bilhões, a maior parte da sonegação está em 10% daqueles que estão na lista, e são 500 bi
por ano. Sim. 10% disso resolve o nosso problema. Está falando aqui com quem mexe no orçamento. O que hoje nos falta? Algo em torno de 50 bi para equilibrar as contas, para deixar tudo bonitinho, né? Então, se a gente conseguisse, como vai conseguir agora a médio prazo, né, combater a sonegação com inteligência, utilizando a inteligência artificial como ferramenta, cruzamento de dados, e esses cruzamentos de dados também nas políticas públicas. Temos que dar para quem precisa. Quem não precisa tem que ceder esse espaço, porque as filas ainda continuam.